E hoje, né, eu vou aproveitar o espaço, todo dia eu trago uma música, né, lançamento, e eu resolvi aproveitar esse espaço, né, e explorar um pouco do nosso convidado de hoje, e aproveitar que o Túlio tá aqui, e deixar aí o espaço, é todo seu, Túlio, para você apresentar aí a sua música. Túlio, que é natural de Guanambi, né, mas atualmente reside em Portugal, né? Isso, Túlio. Exatamente. Se quiser fazer um comentário, já quiser ir direto aí para o som, tem uma gaita diferenciada, gostei muito. Ontem ele esteve com a gente na UniFG e deu uma palhinha lá, muito interessante a forma, a técnica dele, então fica à vontade, Túlio. Tá, eu trouxe aqui só algumas gaitas, né, que a gente chama gaita diatônica, que são mais comuns no blues, né? E nos shows que eu tenho feito ultimamente, eu tenho que é predominantemente mais guitarra, assim, jazz e tal, mas eu faço algumas intervenções com essa gaita, que é um dos meus instrumentos principais também, e dá sempre um diferencial, né, assim, também de ser um instrumento que ainda é pouco conhecido, de certa forma, e o fato também de não estar no Brasil, um pouco que aproxima a gente também do Brasil, né? No meu caso, me aproxima do Brasil, então eu acabo sempre misturando algumas coisas e é isso que eu vou mostrar, é mais ou menos essa mistura, assim, um pouco de música brasileira, um pouco de blues, numa coisa só, pronto. Um instrumento que é pequeno, mas que acaba soando grande também. Muito bom aí o som, é uma mistura do blues, né, com a música Asa Branca de Exatamente. Luiz Gonzaga, é isso? É isso. Muito bom essa mistura. Muito bom mesmo, fiquei muito impressionada e deu um diferencial. Você não tinha ouvido ontem não, né, Jana? Ontem eu acabei não assisto a aula da professora, Perdeu acabei lá. não sabendo, né? Mas hoje eu tô aqui no programa e tô ouvindo aqui também em primeira mão. Então tá aí, a gente trouxe a música aí do nosso convidado Túlio Augusto, um diferencial hoje, né, na nossa primeira música. E ó, fiquei muito impressionada. Muito bom. E além dele ter ontem participado com a gente, falou bastante um pouquinho da carreira dele, como ele chegou até Salvador, Portugal. Posteriormente você vai estar ouvindo um pouquinho sobre a história dele. A gente vai estar conversando com ele posteriormente. Então, é isso, nós vamos de mais música aqui com o Túlio Augusto e posteriormente vamos estar conversando com ele, ok? Ele vai estar trazendo aí um pouquinho de como foi a trajetória dele até chegar nesse universo aí chamado música, ok, Túlio? Vai falar um pouquinho como ele chegou em Portugal e como está residindo lá, como foi essa trajetória. Vamos ver o que a gente consegue extrair de Túlio hoje. Mas vamos de mais música e é contigo, Túlio, fica à vontade.
Tá aí, Túlio Augusto, muito bom. Então, como nós havíamos falado aí no início, estamos recebendo aqui o Túlio Augusto e vou fazer uma breve introdução sobre a vida desse artista, que é natural de Guanambi, mas reside atualmente em Portugal. Se eu errar alguma coisa, você me corrige, tá? Eu tenho que ser breve, até porque o currículo é muito extenso e não dá para falar tanto sobre o currículo e não vamos ter tempo suficiente. A prioridade é ouvi-lo. Então, Túlio Augusto é graduado em Composição e Regência pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, mestre em Composição Musical e mestre em Ensino de Música pela Universidade de Aveiro, em Portugal, e doutorando em Composição pela Universidade de Aveiro, também em Portugal. Membro fundador da OCA, Associação Civil Oficina de Composição Agora, participou de projetos, aliás, culturais em mais de 10 países. Não dá para falar todos aqui, bastante lugar, né? Atua como compositor, arranjador e instrumentista nas vertentes erudita e popular. É isso mesmo, Túlio? É mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso, né? Então, Túlio, vamos começar com as perguntas. Quando foi que surgiu o desejo em aprofundar nesse universo chamado música? Eu acho que a maioria das pessoas, se fizer essa pergunta, vai dizer que ou foi por intermédio da família, né? Eu acredito que esse é o que eu uso mais, ou então meio que por acaso, né? Por acaso foi meu caso. Acho que não me lembro de ter nenhum músico na minha família. Então comecei mais ou menos na mesma época que meu irmão. Então tinha por volta de uns 16 anos, eu acho. Então foi meio que por acaso e até eu me decidi fazer mesmo música. Foi depois de algum tempo, eu acho que quando eu me decidi mesmo, eu falei, tudo bem, então vamos ver o que precisa para entrar na universidade e fazer isso de uma forma mais organizada, né? Então, essa idade é um tanto já, digamos assim, tardia, né? Digamos assim, né? O ensino de música, na verdade, no Brasil, acontece de uma forma um tanto desorganizada, assim, porque não existe um ensino muito, digamos assim, formal, né? Que a música, embora existam algumas leis assim mais recentes sobre o ensino de música nas escolas e tal, a gente não tem esse sistema de uma forma muito efetiva ainda de ensinar música na escola ou a partir de uma certa idade e integrar a música num ensino, digamos assim, normal, né? No geral funciona mais como projeto, né? Não tem realmente assim como algo que seja do currículo mesmo. Exatamente, são atividades extracurriculares, né? Digamos assim. E sem falar que a maioria das pessoas vai mesmo para esse lado da música, porque simplesmente quer ou gosta, ou às vezes até gente que já tem parentes, né? Tem parentes e acham, seria interessante se meu filho participasse disso e tal, e começa a colocar e não é todo mundo que gosta, né? Sim. Mas é mais ou menos por aí. Então eu comecei assim, um tanto por acaso, mas como eu gostava muito disso e vi que era uma coisa que eu podia fazer por tempo indeterminado, né? Vamos dizer, eu decidi, de certa forma, me profissionalizar nisso. Bom, e vou fazer umas 2 perguntas posteriores. Você saiu de Guanambi com quantos anos? E por que Salvador e posteriormente Portugal? Foi programado? Como aconteceu? Não foi quase nada programado, eu acho, né? E assim, eu saí de Guanambi por razões óbvias até, porque essa idade dos 17 anos, mais ou menos 17, 18, é uma idade no final do ensino médio, né? Pronto. Então, na época em que isso aconteceu, a gente já tinha aqui a UNEB, por exemplo, acho que era a principal faculdade, universidade aqui, e tinha cursos que não me interessavam, como, me lembro que na época tinha educação física, tinha pedagogia, talvez 2 ou 3 a mais, eu não me lembro. E não era o que eu queria, então a gente tinha como destinos principais Salvador e também Montes Claros, eram os mais comuns, né, na época. Algumas pessoas também iam para Belo Horizonte, né, mas a gente já tem uma relação com Minas, está aqui pertinho, né, Montes Claros, muita gente ia. BH já até residia, a maioria passa por algum desses lugares, realmente. Então foi mais ou menos por isso, eu tinha uma parte da família também em Salvador, algumas pessoas em Salvador, e acabei optando por ir para Salvador e a partir disso buscar um caminho, assim, ver como é que seriam os cursos, como é que funciona isso, qual a maneira de ingressar na universidade e por aí. E depois Portugal apareceu em um momento em que eu já tinha saído da universidade. Esse curso de música na Universidade Federal da Bahia, o curso que eu fiz, Composição e Regência, é um curso de 6 anos. É um curso bastante longo, né? Assim, comparado com cursos mais convencionais.
Então, depois que eu terminei isso, eu entrei também diretamente no mestrado na UFMA, que eu acabei abandonando depois, que eu já estava muito cansado, a mesma instituição, o mesmo contexto e tudo mais. E foi quando eu comecei a trabalhar com isso aí que você falou, de outros projetos culturais, de outros países, outros grupos, outras vertentes e tal, que foi, na verdade, uma coisa boa, porque muitas vezes a gente está na universidade, mas não consegue, de certa forma, integrar muito o que a gente está fazendo ali na universidade, estudando, colocar em prática, digamos assim. Então, quando eu meio que saí um pouco disso, muita coisa que eu tinha visto na universidade foi colocada em prática e, de certa forma, se relacionou também. As coisas se relacionaram de uma forma natural. Então, quando eu já estava um pouco descansado, né? Aí eu decidi meio que voltar de uma forma mais formal também, que voltar para aquele mestrado que eu tinha abandonado, mas aí surgiram algumas oportunidades de outras coisas também relacionadas a outros projetos que eu tinha feito e decidi, e Portugal apareceu como uma dessas oportunidades, né? E acabei indo para lá e estou lá até agora. Isso já tem uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos, muito bom. Então, fala um pouco aí dos projetos que você participou e participa e os benefícios que eles proporcionaram e proporcionam para as comunidades locais. Esses projetos acontecem, a maior parte deles acontecem, assim, às vezes eles se misturam um pouco, mas a maior parte acontece de uma forma bastante separada. Projetos mais ligados a uma parte mais social ou mesmo popular e um outro tipo de projeto que tem mais a ver com questões mais relacionadas à universidade. Então, você falou aí da associação, por exemplo, essa associação que você falou, IAOCA, foi uma das associações, uma instituição, né, que eu faço parte desde 2000, de forma formal, que foi quando a gente instituiu mesmo, registrada no papel desde 2006. E através dessa instituição a gente realizou muitos projetos, mais no âmbito mais acadêmico, do Música Erudita, desenvolveu projetos ligados também à educação, trouxemos vários artistas também de fora, trouxemos, eu digo, para o Brasil, né? Isso mais em Salvador, mas aconteceram algumas coisas também fora. E isso também eu estou dizendo para mostrar, assim, que a gente muitas vezes fala da burocracia no Brasil, como as coisas funcionam e tal, mas de certa forma o brasileiro também tem uma certa desenvoltura para driblar essa burocracia e como instituição, fazendo de uma forma organizada, aqui o ponto aqui é a organização, na verdade, né? A gente consegue realizar várias outras coisas, né? E o outro lado, aquele lado dos projetos mais ligados à cultura, digamos, mais popular e tal, foram outros projetos mais independentes, com parcerias, outros artistas e tal, né? Então, essas coisas todas somadas, elas formam, na verdade, pontes, né? Criam relações, a gente conhece pessoas, as oportunidades aparecem, outras a gente que cria e tal. E aí as coisas vão acontecendo e assim... Só complementando, algo interessante que você falou ontem no Centro Universitário, na UniFG, com relação a realmente esse comodismo que algumas vezes algumas pessoas têm e não conseguem alcançar, que por mais que tenha a burocracia para o fomento da cultura, mas quando você corre atrás, você acaba conseguindo. E foi um pouco do que aconteceu com você? Também. Agora, sim, você falou de um comodismo. O comodismo realmente ele existe, mas não é só um comodismo, né? Assim, eu reconheço que a gente muitas vezes fala mal assim, das coisas, mas tem também um pouco de cansaço também, né? É muito cansativo pra gente, né? Vocês sabem, quer dizer, qualquer pessoa sabe, a gente tenta fazer muitas coisas e não consegue, né? Esbarra em burocracia, esbarra em leis que não são cumpridas, né? Em coisas desse tipo. Então, quando a gente... também é um traço característico também do brasileiro ser bastante insistente, né? Então, quando a gente insiste nessas coisas, elas tendem a acontecer, né? Então, assim... Isso de manter um foco, uma certa organização, faz com que a gente consiga realizar essas coisas, né? Tal. Eu conversei também com algumas pessoas sobre, enfim, coisas que acontecem aqui, tanto na cidade ou próximo, ou no Brasil mesmo. E eu vejo que muita gente quer fazer coisas e muitas vezes não sabe como, né? Então, assim, a gente tem hoje em Guanambi um leque de informações disponíveis muito maior do que eu tinha na minha época. A gente hoje tem recursos tecnológicos muito mais avançados que eu tinha na minha época, que não sou tão velho assim também, né? Mas pronto, a tecnologia é rápida. E uma série de recursos que hoje em dia estão na mão de qualquer pessoa, de qualquer criança, aliás, né? E tudo isso é muito rápido. Pronto, tem as armadilhas pelo caminho também, mas se a gente consegue se organizar um pouco, estabelecer alguns objetivos, metas e vendo prazos que precisam ser cumpridos, etapas que a gente precisa alcançar e tal, a gente consegue realizar coisas. E outra coisa também que eu observo bastante é a incapacidade, na verdade, que as pessoas têm de se juntarem, de fazer coisas
de forma coletiva, né? Isso é um problema muito sério que a gente vê vem em todos os lugares, na verdade, mas em algumas áreas de uma forma mais acentuada, talvez, né? Então, assim, eu volto a falar dessa questão da instituição. A instituição, qualquer instituição, na verdade, ela é formada por várias pessoas. Então, se a gente consegue exercitar essa nossa capacidade de se relacionar com pessoas, fazer coisas juntas, se dividir tarefas, juntar objetivos em prol de metas, ou mesmo de objetivos comuns, né, e tal, a gente consegue realizar coisas e todo mundo se beneficia com isso, né? Todo se organizar direitinho, todo mundo consegue fazer muita coisa, né? A gente sai daquela coisa de ficar brigando por espaço, né? Essa é um pouco competição, é um pouco de ilusão isso, achar que a gente está brigando pelo nosso espaço, né? Tem espaço para todo mundo. É só você saber onde é que está esse espaço, você ter paciência, ir se organizando, fazendo com calma, e você conquista seu espaço, né? Bom, nós tivemos uma pauta aqui que fala sobre a estagnação do ensino médio no Brasil. Você poderia falar um pouco sobre o assunto e fazer um paralelo com a música? O que ela pode acrescentar para o ensino no país? Bom, eu falei também que a música aqui no Brasil, de uma forma geral, ela não está integrada no ensino normal, né? Como eu disse, assim, no ensino, enfim, esse ensino formal que a gente tem da educação. Então, isso significa, assim, de forma prática, que a música não é vista, pelo menos não de uma forma legal, como uma ferramenta que faz parte da formação, né? do indivíduo, digamos assim, né? A partir do momento que a gente muda esse tipo de mentalidade e pensa que a música ela forma um indivíduo como um cidadão melhor, uma pessoa melhor e tudo mais, a gente vai ter como reflexo uma série de projetos envolvendo música, envolvendo outras partes da cultura, envolvendo uma série de coisas, inclusive uma elevação dessa, de certa forma, qualidade do que a gente vê musical, né, por aí. Muitas perguntas também que me fazem relacionadas ao tipo de música que a gente ouve, né, e tal. Mas esse tipo de música que a gente ouve é um reflexo da música que a gente realmente busca, né? A gente é muito preguiçoso em buscar informações novas e tal, né? Isso acontece tanto na música quanto no ensino. A tecnologia, de novo, aquela coisa da tecnologia. Na minha época, para fazer uma pesquisa, a gente tinha que se deslocar a uma biblioteca, procurar um livrinho, copiar na mão, né? Hoje em dia não é bem assim. A gente vai ali no Google, copia coisas e tal, a gente se torna bastante preguiçoso. Mas, assim, voltando para aquela questão lá do ensino, essa estagnação do ensino é consequência de uma série de coisas que vão desde a vontade das pessoas em alcançarem objetivos que vão além disso, de ocupar uma função, de certa forma, mecânica, né? Numa empresa ou num emprego, quer que seja, que eu acho que vocês até falaram, né? Aquela coisa de algumas áreas vão ficando para trás sobre o pensar por si mesmo, ao invés de ter um emprego ali e tal, né? O ensino técnico hoje ele tem ganhado mais espaço do que as próprias áreas, as disciplinas que incitam o pensamento, né? Porque, na verdade, o ensino técnico, seja qual for esse ensino técnico, ele incita mesmo o pensamento, isso em sua essência, mas a gente tem também uma manipulação desse ensino técnico para formar pessoas que pensam cada vez menos. Para o Estado, por exemplo. Operários. Eu não digo nem o Estado, né? Porque hoje em dia o Estado está cada vez mais fraco em relação a aqueles que realmente comandam o Estado, né? As empresas, os empresários, a mídia e tudo mais. Então, se a gente tem uma divulgação de informações e acredita que essas informações são colocadas como as informações que importam, as pessoas vão cada vez mais buscar essa informação, né? A menos que elas se libertem, de certa forma. Se libertem ou pesquisando, estudando, o que é que seja. Então, é muito fácil entender também que a remuneração financeira, ou seja, o emprego, ter o dinheiro, é uma recompensa. Então, se a pessoa estuda e sabe que vai estar na universidade durante 3 ou 4 anos e ao final disso vai ter um emprego e vai garantir sustento para a família, para si mesmo e tudo mais, essa pessoa não volta para aquela preguiça, assim, sabe? Né? Tipo, pô, eu já tenho uma recompensa ali, será que vale muito? Novamente, né? Mas, de novo, tudo que a gente vê é um reflexo, né? É um reflexo do que a gente está plantando aqui, do que a gente está fazendo. Esse ensino, a gente reclama do ensino, mas se eu perguntar aqui, assim, no ar para as pessoas, pensem um pouquinho, quantos livros vocês leram, né, nesse ano? Ou esse mês? Quer dizer, esse mês acho que fica um pouco forçado, não vou esse ano mesmo. Esse ano. Quantos concertos vocês foram pagos? Quanto foi que você pagou por um concerto? Quanto você pagou num
num circuito de carnaval quanto você pagaria num de música erudita, por exemplo, ou para um artista da sua terra. Aliás, sobre artista da terra, eu me lembro que quando eu estava começando, deixa eu ver se eu me lembro que da minha época tinha, por exemplo, a de Galmão Branco, eu ouvi aqui alguma coisa assim, né, de Conquista e tal, mas eu me lembro que, assim, acho que eu nem ainda tinha envolvimento com música, eu já passava coisa de Galmão Branca nas coisas aqui mais locais. Eu me lembro também tinha André Mazinho e tal, né? Isso quando estava começando e tal. E eram, de certa forma, vendidos como artistas da terra. Mas eu também me lembro que qualquer pessoa entendia que esses artistas da terra eram colocados como artistas menos valorizados, menos importantes, artistas de fora. Sendo que, na minha opinião, a qualidade artística desses artistas era muito superior àqueles que muitas vezes chamaram, né? Na minha época era aquela coisa da exposição agropecuária, de Guanambi e tal, né? Então tinha um dia para os artistas da terra, um dia para o artista de fora. E aí os artistas de fora sempre sobressaíam nesse aspecto aí, realmente, de tanto na ênfase da publicidade, falar deles, né? E levava o dinheiro também da cidade, né? Financeiro, Levava o dinheiro da cidade. Se você for comparar um cachê de um grupo daquele de pagode da época com um cachê de, sei lá, de André Mazinho ou de Galmão Branco, aqueles artistas levavam dinheiro da cidade, a gente gerava mão de obra para outro lugar, né? Então existe uma falta também de reflexão e articulação nessa gestão também de recursos, né? De recursos da terra, para onde é que esses recursos vão, como é que a gente gera empregos com isso tudo, né? Como é que a gente gera emprego e ao mesmo tempo que a gente gera reflexão e valorização da terra, como é que a gente pensa em cultura como ferramentas de formação de cidadão, né? Do indivíduo, da criança, do jovem, do universitário, enfim, das pessoas, né? Verdade. Uma última pergunta com relação, a gente já entrou aí na questão regional, com relação a Guanambi. A gente percebe que a realidade ela vem mudando com relação ao estudo, à universidade chegando, e a gente percebe assim também vários projetos com relação à cultura, esse fomento mesmo da cultura na nossa cidade. E para Guanambi, que você pensa em algum projeto, existe essa possibilidade? Bom, aí são duas coisas, na verdade. Se você me perguntar sobre algum projeto, digamos assim, pessoal meu para Guanambi, eu poderia dizer que eu penso sempre em que eu estou por aqui em talvez desenvolver algum tipo de trabalho, ou um trabalho mesmo no sentido de dar, de certa forma, algum retorno para a comunidade, né? O lugar de onde eu sou, né? De onde eu vim e tal, algum retorno disso também, favorecer a minha própria comunidade. Mas isso é muito pouco se a gente for pensar para a realidade do local, né? Enfim, eu também, assim, eu digo isso com uma certa, enfim, com muita certeza que eu não sou, digamos, responsável por esse retorno. E, assim, as pessoas da região, elas precisam se informar cada vez mais sobre as coisas que acontecem aqui mesmo na região. A gente tem, que eu sei que existem, que eu vejo, eu conheço algumas pessoas. Isso aí tem o projeto lá do Elias, por exemplo, com o pessoal da percussão, que eu sei que acontece, assim, tal. Existem vários desses projetos que as pessoas não falam muito, né? Não veem muito, não buscam muito. Tem alguns músicos que estão fazendo alguns projetos aí, ensinando violão, por exemplo, composição, gratuitamente. Que é do Chigo, né? Chigo Reis. Que eu conheço sempre como Raimundinho, né? Raimundinho, eu também conheço Raimundinho. Pronto, das antigas. Então esse pessoal estava fazendo um trabalho que precisa ser valorizado, mas assim, as pessoas também precisam aprender a expor a sua opinião, né? Se posicionar. Isso é importante, aquilo não é. Isso que é importante, a gente precisa ter recursos para isso. A gente precisa ter incentivo de várias formas. A gente precisa ter um incentivo do município para isso. A gente precisa buscar incentivo também do Estado e do governo federal para isso. Agora, por exemplo, voltando para aquela questão de alguma coisa mais minha, pessoal, né? Eu tentei, na verdade, fazer alguma coisa aqui, mas assim, eu tive, de certa forma, um azar, de certa forma, dessa tentativa cair justamente num mês em que está havendo uma intervenção, né, de manutenção no Centro de Cultura daqui em Guanambi e tal. Mas, por outro lado, pronto, isso, na verdade, foi uma fatalidade, né? Mas eu vejo que o Centro de Cultura, ele precisa... Eu pesquisei, né, para que eu pudesse pensar em fazer alguma coisa. Eu pesquisei o que estava acontecendo, quem é que tem apresentado, coisas que podem ser feitas. Então, o Centro de Cultura, para quem não sabe, ele é hoje administrado pelo governo do Estado. Essa comunicação precisa ser melhorada.
essa comunicação precisa melhorada urgentemente, porque senão a gente vai ter um governo a gente tem um governo do estado que não está sediado aqui, como todo mundo sabe, não convive com os problemas da terra, né, da região, não sabe quem são essas coisas todas, e a gente cada vez mais deixa na mão dos outros né, o poder de decisão, quando na verdade a gente precisa tomar essas decisões, precisa tomar o controle das situações e tal, propor mais. Conheço muitas pessoas, vejo muitos amigos tentando fazer coisas aí. Então eu acho que as pessoas precisam se posicionar, dizer, não, a gente tem aqui em Guanambi um centro de cultura. Por que a gente não tem, por exemplo, as pessoas não apresentam, por exemplo, se é que não apresentariam, eu não sei, né? Posso estar sendo ignorante também. Mas por que as pessoas não apresentam uma pauta mínima para artistas aqui da região, para uma formação de público específica, projetos educativos? Por que não existe um programa para artistas residentes aqui da região, por exemplo, para abrigar esses projetos culturais, educacionais que acontecem por aqui? Por que essas aulas gratuitas, por exemplo, não acontecem num lugar mais central, assim como a gente está falando? Né? Por que muitos desses artistas não se juntam de uma forma mais regular nesse tipo de local, entendeu? Então esse tipo de coisa pode ser mais discutida e pode ser também colocada em discussão com os governos, né? Os governos do município, do estado, do governo federal, e fazer com que a população participe mais disso, né? A gente se discuta mais esse tipo de coisa. Ok, Verdade. Túlio, nosso tempo está chegando Estourou ao fim. Aqui. Vamos ter que nos despedir aqui dos ouvintes. Não dá de você, tempo agradecemos. mais pra nada, né? Você pode dar um muito a alô sua pro pessoal e um participação. tchau pro pessoal. Ixi, é tanta gente aqui, se eu for fazer uma lista, e como vocês sabem, eu não converso pouco, né? Tenho que aproveitar esse tempo. Mas nós queríamos ter mais tempo para conversar contigo. Mas é isso aí. Então, por aí o pessoal encontra pela internet, aí, pelas mídias. Então foi um prazer ter a sua participação no programa aqui, também uma participação de todos que estão ao vivo pelo Facebook nos acompanhando. Um beijo e até segunda-feira. Até segunda-feira. Um abraço.